Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 2317 primeira. Queremos novamente equipas de intervenção rápida na PSP em Coimbra. Como sabem, tem uma intervenção inicial de 10 minutos, podem dividir o tempo como quiserem, sendo o total de 10 minutos e, portanto, vou dar-vos a palavra desde já. Façam um favor, muito obrigada. Boa tarde a todos, o meu nome é Rui Manuel Sousa Marques, faço segurança vigilante no Fórum Coimbra. Pronto, e foi através desta equipa ter ajudado o meu trabalho e as pessoas que visitam o fórum, como se diz, uma mão lava a outra, também eu decidi ajudá-los nesta batalha que foi incansável. A situação foi que a gente fomos chamados a uma ocorrência e quando eu cheguei, fui o primeiro a chegar, já estava uma cena assim para lá fora do normal, com armas de fogo e armas brancas, onde a prontidão desta equipa foi fundamental. Não me perguntem de onde é que eles vieram, mas eles vieram mesmo. E aquilo foi no instante, eles atuaram, separaram e fizeram o trabalho deles. E depois quando eu soube que tinham dissolvido a equipa, pronto, fiz esta petição, onde consegui 10.575 assinaturas, mas houve algumas que não estavam bem e baixou um bocadinho. Pronto. Se quiserem fazer perguntas, estão à vontade. Muito obrigada. Eu agora vou passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Eu não sei se na qualidade de relator quer ficar para o fim ou se quer ser o primeiro, normalmente. Pronto, então vou passar a palavra ao senhor relator, que é também deputado do PSD. O senhor deputado Francisco José Martins tem a palavra, faça favor. Bem, já prestou. Muito obrigado, boa tarde a todos. Naturalmente, bem-vindos aos peticionantes e, nomeadamente, ao seu primeiro subscritor desta petição. Naturalmente que esta matéria é uma matéria que ganha sempre relevo quando discutimos a polícia, na exata medida em que a polícia encontra desde logo expressão naquilo que é o texto constitucional face àquilo que são as suas incumbências e uma delas, para além de garantir a segurança, é a garantia também dos direitos dos cidadãos. Tudo isso obriga, naturalmente, a ter uma atenção própria, especial, e tudo o que tenha a ver com o seu dia-a-dia, por conseguinte, para a sua prestação de atividade, é algo muito importante. Em bom rigor, o que a petição consagra é um pedido concreto de que se dê vida a uma equipa que já existiu, que deixou de existir por alturas de fevereiro de 2024. Ao que nós temos presente, existiam duas equipas, ficou só uma, creio que continua a haver essa mesma equipa, mas também é importante ter aqui atenção que essa equipa cessou, mas todos os membros que integravam foram naturalmente reintegrados em atividades próprias e típicas daquilo que é a função específica da PSP. As dúvidas que nos podem surgir, só para percebermos um bocadinho melhor, e era o favor que pedia, naturalmente, nestes 20 meses, digamos, após essa circunstância e aquilo que foi a reestruturação, a reformulação que foi feita, há um sentimento, com certeza, que desejam que
que seja retomado, mas há razões objetivas, é uma primeira questão. Aquilo que é prestação no dia-a-dia, na atividade, nas suas funções em Coimbra, porque é em Coimbra que se mostra realmente e que ocorreram todos estes factos, o que é que fundamenta no sentido de criar de novo essa função que os leva a apresentar este pedido. Haverá com certeza fundamentos e, portanto, essa seria uma primeira questão para percebermos um pouco melhor essa situação. Que isto é uma questão também de ordem pública e naturalmente que as equipas integram o corpo de intervenção que tem responsabilidades diretas em termos de organização, mas fazem parte integrante de uma organização e todas estas questões têm muito a ver com aquilo que é o organismo, a polícia em si, a nível interno, ou seja, a organização dos trabalhos, a organização das funções e daquilo que são as equipas para que no dia-a-dia possam realizar essa prestação, é uma prestação interna. Também, uma segunda questão, nunca houve, não há o porquê ou o que é que está subjacente a isso, uma razão para não terem até hoje retomado a constituição de uma segunda equipa. Pronto, para nós percebermos. Portanto, há aqui dois aspectos que são fundamentais. O vazio, entre aspas, neste caso, que existiu, teve algum efeito, surgiu algo que chama a atenção sobre uma eventual carência, porque pus de parte, e volto a sublinhar, todos os agentes que estavam integrados nessa equipa estão hoje integrados nas equipas da PSP, uns mais aqui, outros mais além, mas fazem parte daquilo que, digamos, é o pessoal, os recursos humanos disponibilizados para a PSP de Coimbra, e outro, razões objetivas que nós possamos entender que estão subjacentes à preocupação desta retoma em termos de constituição dessa nova equipa. Estes são os aspectos essenciais, sem prejuízo de outros, que neste contexto possam fazer o favor de nos transmitir. E muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado Paulo Seco. Faça favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, Sr. Rui Marques e mais peticionários, caros cidadãos conimbricenses, senhoras e senhores deputados, como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e filho de um PSP, não poderia deixar de estar associado a esta muito nobre iniciativa de cidadãos conimbricenses que se preocupam com a segurança das famílias da cidade, com a segurança das áreas comerciais e pela sua própria segurança. Hoje intervenho em defesa da petição número 23, subscrita por mais de 8.600 cidadãos conimbricenses, uma voz coletiva que ecoa nas ruas de Coimbra, exigindo o regresso da segunda equipa de intervenção rápida da PSP. Esta não é uma mera reivindicação destes homens e mulheres, é um grito épico pela segurança, pela valorização das nossas forças policiais e pela proteção da maior cidade da região centro, abandonada pelo poder político central. Senhoras e senhores deputados, e de forma mais próxima recordemos alguns dos factos históricos de 2023. Esta equipa, criada pelo comando da PSP de Coimbra para patrulhar a Baixa de Coimbra e, sobretudo, combater o roubo de catalisadores, assaltos em condomínios e narcotráfico com uma eficácia inegável. Detenção de suspeitos de assaltos a ouribzarias, interceptaram assaltantes que se dedicavam ao furto de veículos e tráfico de estupefacientes, desarma agressores com armas brancas, salvando vidas onde a prontidão dos agentes evitou grandes tragédias. Centenas de detenções variadas. 2 agentes desta equipa foram condecorados com louvores de altas patentes. São agentes da segunda equipa de intervenção rápida da PSP que honraram o juramento de proteger e servir. Mas não menos importante que tudo isto que eu disse é o trabalho de proximidade, de forma interativa e, sobretudo, inclusiva com a comunidade local. Mas a 12 de fevereiro de 2024, com a anuência do Ministério da Administração Interna, esta unidade vital foi dissolvida. Uma decisão burocrática que não resolveu a insegurança, mas agravou, deixando as ruas mais perigosas, comerciantes desprotegidos e, sobretudo, famílias em sobressalto. A PSP de Coimbra não é um problema, nunca será um problema. É a solução épica. Os seus agentes, em condições precárias, arriscam a vida por todos nós. Desmantelar esta equipa de intervenção rápida não perpetua apenas a criminalidade.
trai o superior interesse da PSP, que merece recursos, valorização e, maiormente, reconhecimento de uma instituição forte, alinhada com os princípios constitucionais de legalidade, necessidade e proporcionalidade, como determina o artigo 272 da Constituição. O Partido Chega, desde a primeira hora, que está na linha da frente desta batalha, pela segurança. Somos os primeiros a defender a reativação da segunda equipa, encetando contactos com o Comando Distrital da PSP de Coimbra, para ouvir, mas, sobretudo, para agir em conformidade com os desígnios. No último Orçamento de Estado para 2026, fizemos intervenções em comissão para que fosse concreta a reposição desta equipa, reintegrar os agentes condecorados e, sobretudo, reforçar o combate à criminalidade. Um investimento preventivo, não uma despesa, que desenvolve vitalidade económica, coesão social e orgulho aos conimbricenses. Senhoras e senhores deputados, a segurança não é um luxo, é um direito fundamental, uma condição de liberdade e da dignidade humana. Uma cidade como Coimbra, berço de sabedoria, cultura e, maiormente, de história, merece ruas seguras, onde idosos passeiem nas ruas, onde estudantes regressem tranquilos às suas casas e comerciantes prosperem. A percepção de insegurança custa, mais de qualquer orçamento, custa vidas, sonhos e o tecido social da nossa cidade e do nosso país. Há que, de forma bastante consciente, sensibilizar imperativamente o Ministério da Administração Interna para que todos juntos e de uma forma urgente reativemos, ou proponemos uma reativação da segunda equipa de intervenção rápida. Restituir aos agentes da PSP os meios para protegerem o que é nosso. Aos cidadãos de Coimbra é preciso mostrar com atos quem luta por eles, incansavelmente restaurando o orgulho de ser conimbricense, numa cidade protegida por uma polícia valorizada, reconhecida, respeitada e ao serviço dos cidadãos. Somos e estaremos sempre ao lado das forças de segurança, combatendo, inclusive, as injustiças praticadas internamente. Por isso, hoje, o Partido Chega associa-se e diz a plena voz: todos somos segunda equipa de intervenção rápida. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar os senhores e senhoras deputadas e de começar esta intervenção por dar as boas-vindas ao primeiro subscritor desta petição, o Sr. Rui Manuel de Sousa Marques, e de saudar publicamente todos os cidadãos que, com sentido de responsabilidade cívica, decidiram assinar e contribuir para esta iniciativa. A participação ativa da sociedade em número tão significativo demonstra bem o empenho dos cidadãos na defesa da sua segurança, da ordem pública e da qualidade de vida nas suas comunidades. É inegável que a segurança pública é uma das bases do Estado de Direito, pois é impossível viver em democracia sem segurança. E cabe ao Estado, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública, garantir que os cidadãos vivem e circulam com tranquilidade e proteção. As equipas de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública, pelo menos desde 2009, asseguram as missões que eram então desempenhadas pelas secções de intervenção rápida. Mas a elas somaram outras tarefas cuja missão incluem vigilância em zonas vulneráveis, como escolas, infraestruturas críticas, zonas comerciais ou áreas com grande afluência de pessoas. E o patrulhamento em áreas onde o policiamento normalmente se revela insuficiente, como nas chamadas zonas urbanas sensíveis. Garantem também o reforço em eventos de grande dimensão, sejam desportivos, culturais ou de diversão noturna. Asseguram escoltas, controle de multidões e prestam apoio em operações de investigação criminal, designadamente em rusgas e buscas domiciliárias e de operações de fiscalização de trânsito. Em suma, intervêm sempre que é necessário policiamento especial, ágil, adaptado às circunstâncias. A dissolução desta segunda equipa de intervenção rápida em 12 de fevereiro de 2024, como já foi referido, segundo podemos apurar, terá sido justificada pelo comando da PSP de Coimbra como resultado de uma reorganização interna de recursos, tendo procedido à reorganização das suas equipas, em consequência, tendo alguns polícias sido afetados a outros serviços, mas sabemos também que poderá haver outros motivos de ordem prática ou de limitação operacional que importa ter em conta. Não obstante, e pese embora reconheçamos que cabe à PSP, e não a este Parlamento, decidir sobre a constituição ou extinção de unidades operacionais e admitindo que reorganizações possam ser por vezes necessárias,
defendemos que cada decisão desta natureza deve assentar em critérios claros que considerem não apenas a disponibilidade de efetivos, mas, sobretudo, a capacidade real de resposta e de cobertura dos territórios. E isto tem particular relevância porquê? Porque desde que a desativação desta equipa de intervenção rápida surgiram publicamente reclamações de comerciantes e cidadãos sobre o agravamento do sentimento de insegurança em várias zonas da cidade. Por isso, ainda que a decisão formal, mais uma vez, esteja fora do âmbito deste Parlamento, consideramos legítimo, como representantes eleitos, exercer o nosso dever de escrutínio através de avaliações casuísticas dos critérios que nos permitem avaliar se as reorganizações levadas a cabo respeitaram os interesses da comunidade e ter em conta o contributo direto dos cidadãos por eles abrangidos. Por esse motivo, gostaria de aproveitar esta ocasião para perguntar ao Sr. Emanuel quais foram, para si, os incidentes ou situações concretas que levaram os peticionários a considerar indispensável a reativação desta segunda equipa de intervenção rápida e também pedir para desenvolver quais considera terem sido os motivos que levaram ao desmantelamento desta equipa. Não posso deixar de referir que esta petição não é apenas um conjunto de assinaturas sem rosto, uma voz, mas sim a voz de cidadãos concretos que querem viver em segurança e dignidade. O Partido Socialista sempre defendeu a proteção dos direitos dos cidadãos, que não pode dispensar a garantia da sua segurança e a confiança nas instituições. E é em nome desse compromisso que vamos tomar em conta o contributo hoje aqui dado e é nosso dever ouvir e escrutinar as situações que nos são transmitidas e garantir que o Estado cumpra a sua obrigação fundamental de proteger. Este é um assunto que extravasa qualquer interesse partidário, sendo antes de tudo uma responsabilidade democrática de assegurar que os nossos concidadãos em Coimbra, assim como em todo o país, vivam com proteção, dignidade e confiança no Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Rui Marques tem novamente agora mais 10 minutos para a sua intervenção final e responder, nomeadamente, às questões que foram aqui levantadas pelos senhores deputados. Faça favor. Senhoras e senhores deputados, digníssimos representantes da nação portuguesa, excelentíssimos membros desta augusta Assembleia da República, ilustres cidadãos e demais presentes. Hoje estou aqui apenas para falar, estou aqui para sentir, para recordar, para lembrar a todos nós que tantas vezes esquecemos no meio da pressa diária que cada gesto, cada palavra, cada escolha que fazemos temos um peso maior do que imaginamos. Há coisas que não se explicam com facilidade. Há sentimentos que nos apertam o peito, memórias que nos moldam, pessoas que nos transformam. E ainda assim, é nesses momentos que percebemos o essencial, que não estamos sozinhos e que vale a pena continuar a cada passo tem significado. Hoje quero que cada um de nós carregue daqui uma certeza, que somos importa, o que fazemos importa e o que deixamos no coração dos outros importa ainda mais. Que este momento sirva de lembrança que a força nasce da vulnerabilidade, que a esperança, mesmo frágil, é capaz de mover mundos e de que juntos somos infinitamente mais do que alguma vez seríamos sozinhos, que nunca percamos a coragem de sentir e de lutar. É com o mais elevado sentido de honra institucional e com profundo respeito pelo regime democrático consagrado na Constituição da República Portuguesa que tomo hoje a palavra nesta casa, a Casa da Soberania Popular, a Casa da Lei, a Casa do Equilíbrio entre direitos, liberdades e garantias. Faço na condição mais nobre que um cidadão pode assumir numa democracia plural e madura e de portador de uma voz coletiva, legítima e amplamente representativa. Uma voz que não se ancora em forças partidárias, que não deriva de interesses particulares e que não serve qualquer estrutura cooperativa. Trata-se, senhores e senhoras deputadas, da voz de Coimbra. Essa voz encontra-se aqui, representada porque mais de 10 mil cidadãos, repito, de forma enfática, mais de 10 mil cidadãos, comerciantes profissionais, liberais, trabalhadores, estudantes, famílias e visitantes decidiram exercer o seu direito democrático subscrevendo uma petição que solicita algo simples, legítimo e claramente fundamentado.
Compareço não em nome próprio, mas em qualidade de portador de uma vontade coletiva, expressão direta do exercício de direito constitucional da petição previsto no artigo 52 da Constituição, regulado pela Lei nº 43/90, de 10 de agosto. Essa vontade coletiva não representa partidos, nem serve corporações, nem deriva de interesses particulares. Representa Coimbra. Representa a expressão democrática de mais de 10 mil cidadãos que subscreveram de forma livre, consciente, uma petição pública que solicita a reativação da segunda equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública de Coimbra. Estrutura que, pela sua atuação, se afirmou como elemento essencial para a persecução e interesse público em matéria de tranquilidade e ordem pública. Senhoras e senhores deputados, é importante recordar que a segurança interna é, nos termos da Constituição, uma competência essencial de Estado exercida através das suas forças de serviço de segurança com vista à garantia da legalidade democrática dos direitos dos cidadãos. Assim determina o artigo 272 da Constituição da República Portuguesa. A atividade policial rege-se por princípios estruturantes como legalidade, necessidade, proporcionalidade e adequação subsidiariedade. Ora, a segunda equipa de intervenção rápida da PSP de Coimbra constituía um instrumento concreto de execução desses princípios. A sua atuação respondia a um conjunto de finalidades constitucionalmente protegidas: a proteção da integridade física das pessoas, a defesa do património, a prevenção da criminalidade e o reforço da coesão social no espaço público. Estas funções são opcionais para o Estado, são obrigações constitucionais. A reativação da segunda equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, esses cidadãos não pediram favores, nem reclamaram privilégios, não exigiram exceções. Requerem apenas que se reponha aquilo que objetivamente se demonstrou eficaz, necessário e estrutural para a cidade. O regresso de uma equipa que desempenhava as funções essenciais à prevenção e à tranquilidade pública. Senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República é um centro soberano de deliberação democrática do país. É, por isso, o local próprio para acolher preocupações, aspirações daqueles que diariamente constroem a vida social, económica e cultural das nossas cidades. É neste quadro institucional que representamos a presente petição, cuja natureza é eminente, pública e comunitária. A segunda equipa de intervenção rápida não foi apenas um instrumento policial, foi um elemento estruturante da percepção da segurança na cidade de Coimbra. A sua presença continua nas ruas, na Baixa, na Praça de Comércio, junto ao Mondego, em tantos outros espaços, constituíam um fator de estabilidade visível e tangível. Era uma força humana profissional que conjugava a autoridade com a proximidade, técnica com empatia, prevenção com ação e inclusão. E deve ficar cristalino. Não estamos a solicitar a criação de algo hipotético ou experimental. Estamos a solicitar a reposição de uma realidade comprovada, reconhecida pelos cidadãos e validada no terreno. Senhoras e senhores deputados, a segurança pública, como bem sabe esta Casa, não pode ser reduzida à mera análise estatística ou à contabilidade criminal. A segurança é simultaneamente uma dimensão objetiva e subjetiva. É número, mas também é sensação. É relatório, mas também é confiança. É aquilo que permite a um comerciante abrir o seu estabelecimento com serenidade, é aquilo que garante um idoso que pode deslocar-se na via pública sem receio, é aquilo que assegura um estudante vindo de qualquer ponto do país ou do mundo que pode regressar a casa de forma tranquila. Uma cidade que não se sente segura perde vitabilidade económica, profundidade social e coesão comunitária. A segunda equipa de intervenção rápida era, por isso, uma peça funcional dessa percepção coletiva de segurança. Desempenhava tarefas preventivas, conhecia os territórios, compreendia comportamentos, dialogava com comerciantes e com residentes e com a população estudantil. Não exercia apenas a autoridade, exercia presença. E a presença em segurança pública é muitas vezes a primeira e mais eficaz ferramenta de prevenção. Quando esta equipa foi desativada, verificou-se aquilo que de forma razoavelmente previsível e se antevia. A percepção de insegurança aumentou, os cidadãos manifestaram-no, o comércio sentiu e as ruas reivindicaram-no. E sublinho, falamos de percepção e esta dimensão, apesar de subjetiva, tem impacto real na vida e de uma comunidade.
Diversos moradores expressaram o receio crescente, comerciantes relatavam a sensação de ausência, estudantes e famílias afirmaram que o ambiente urbano se alterou. Não estamos aqui movidos por nostalgia, estamos movidos por responsabilidade pública. Não pedimos o regresso ao passado, pedimos a continuidade que era eficiente e reconhecido e necessário. A dimensão económica, social, segurança, sim, a segurança custa custos financeiros, mas a insegurança tem custos exponencialmente superiores, económicos, sociais e humanos. A custa ao comércio, que perde atividade, custa ao turismo, que perde atratividade, custa às famílias que se retraem, custa aos estudantes que se sentem vulneráveis e custa ao próprio Estado, cuja missão primeira é garantir a ordem, tranquilidade e a dignidade da vida dos cidadãos. A reativação da segunda equipa de intervenção rápida não constitui dispensa supérflua, constitui investimento preventivo, racional e comprovado. A força democrática de mais de 10 mil assinaturas, senhores e senhores deputados, mais de 10 mil pessoas subscreveram a petição clara e equívoca. Pergunto com solenidade que o tema exige. Se mais de 10 mil cidadãos convergem no mesmo pedido, não estaremos perante uma propriedade de necessidade pública evidente? Não é inédito, é profundamente simbólico que tantos cidadãos se unam para solicitar a reposição de uma equipa policial específica reconhecida pela sua eficácia? Esta é a própria essência da democracia participativa e os cidadãos exprimem, as instituições escutam e o Estado age. Assim deixo esta ilustre Assembleia e apelo formal ponderado, profundamente enraizado na realidade de Coimbra. Não solicitamos o regresso da equipa por nostalgia, solicitamos-lo por necessidade pública. A segurança não é um luxo, é um direito, é uma condição fundamental da liberdade, é a parte integrante da dignidade humana. Reativem a segunda equipa da intervenção rápida da PSP de Coimbra. Reativem-na com os mesmos profissionais que construíram a sua credibilidade e eficácia. Restituam às ruas da cidade a confiança de quem depende de milhares de pessoas. Senhoras e senhores deputados, a democracia fortalece quando os cidadãos participam e quando as instituições respondem. Hoje, cidadãos de Coimbra cumpriram o seu dever democrático. Agora é chegada a vez desta casa, a Casa da Democracia, demonstrar com clareza que Portugal é um país que escuta, que protege e que age. A todos os cidadãos que se mobilizaram, expresso a minha mais profunda gratidão por Coimbra, pela segurança, pela liberdade de viver sem medo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Rui Emanuel Marques. E quero agradecer-vos a vossa vinda cá, desde Coimbra, o vosso exercício de cidadania, um exercício também profissional, mas que tem em vista o interesse público, e um bom regresso a Coimbra. Muito obrigada, muito boa tarde a todos.